Olá, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Que alegria, né, Bruno, estarmos juntos mais uma vez para essa análise tão profunda da história. E antes de qualquer coisa, que tal a gente falar com Deus? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te pedimos, Pai, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria enquanto a gente mergulha nessas histórias. Que as lições do passado, Senhor, fortaleçam nossa fé hoje e nos preparem para o que está por vir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha, para você que está chegando agora, nós estamos numa série de estudos sobre o livro O Grande Conflito. É a saga milenar entre Cristo e Satanás que está chegando ao seu grande final. E hoje o nosso foco é o capítulo 6, que tem um título e tanto: Super-Heróis da Idade Média. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de dois homens que, sozinhos, tiveram a coragem de desafiar o poder de imperadores e papas. A saga deles, olha, ajudou a acender a chama da reforma muito antes de Lutero e mostra pra gente o começo de uma nova era de pensamento. E claro, se esse conteúdo tem te ajudado, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, isso nos ajuda demais, nos impulsiona a continuar. Vamos lá? A nossa história começa lá em Praga, sabe? Início do século XV. E a cena é impressionante. Imagina só, dois pregadores ingleses, que foram proibidos de falar, resolvem usar a arte. Eles criam um sermão visual, pintando dois quadros, um do lado do outro, em praça pública. De um lado você vê Cristo, humilde, entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e do outro, a figura do Papa, numa procissão luxuosa, cheia de poder e de pompa. Era um sermão sem uma única palavra, mas a mensagem era, nossa, era de um poder absurdo. O contraste visual era feito para chocar mesmo. E o objetivo era claríssimo: mostrar o abismo que existia entre a humildade de Cristo, o mestre, e a soberba, o luxo do papado que dizia ser o seu representante. A mensagem era silenciosa, mas ela gritava aos olhos de todo mundo que passava por ali. Esse contraste era um verdadeiro sermão silencioso que fazia todo mundo pensar: ué, o que aconteceu com a simplicidade do evangelho? E o povo entendeu na hora. Não precisava ser um grande teólogo para sacar a mensagem. O mestre era simples, pobre. O seu suposto servo vivia como um rei. Aquela comparação tão simples e direta foi como jogar uma faísca num palheiro, sabe? Acendeu uma chama de questionamento no coração das pessoas em Praga. É o poder da verdade quando ela é mostrada de forma clara. Então, para a gente entender tudo isso, a gente precisa viajar até a Boêmia, que hoje é parte da República Tcheca. Lá no século IX, o evangelho era pregado na língua que o povo entendia. Mas, com o poder do Papa crescendo, essa liberdade estava com os dias contados. E aqui está o decreto que mudou tudo. Basicamente, Roma decidiu que a Bíblia devia ser uma espécie de segredo trancada no latim, uma língua que o povo comum não falava. O objetivo era bem claro, né? Conhecimento é poder, e esse poder tinha que ficar nas mãos de poucos. Mas a verdade sempre acha um jeito. Grupos que eram perseguidos, como os valdenses, se esconderam nas florestas e montanhas da Boêmia. E lá, em segredo, eles mantiveram a chama da fé acesa, passando os ensinamentos da Bíblia de pai para filho, bem longe dos olhos da Igreja de Roma. E essa faísca chegou a um homem em especial, Jan Hus, que era um dos padres mais queridos e respeitados da cidade. Aquelas imagens mexeram com ele de uma forma muito profunda. Foi um empurrão que ele precisava para não se contentar mais só com a tradição da igreja. Ele foi levado a buscar a verdade por conta própria, na única fonte segura que existe, a palavra de Deus, a Bíblia. E é fundamental a gente entender quem era Jan Hus. Ele não começou como um revolucionário, querendo destruir tudo. Muito pelo contrário, ele era um filho fiel da Igreja de Roma, um homem sincero que acreditava na instituição, mas que, acima de tudo, amava a verdade. Uma trajetória incrível, né? Veio de uma família muito humilde, era um estudante de caridade e se tornou reitor da universidade e o orgulho da nação. A sinceridade dele era nítida, mas a lealdade principal dele não era a uma organização de homens, era ao Deus da Bíblia. E foi exatamente essa lealdade que o colocou em rota de colisão com todo o sistema. E aqui está o ponto central, Bruno. Hus não atacava a igreja como instituição, mas os abusos, a corrupção que ele via ali dentro. E a autoridade dele não vinha de si mesmo, vinha das Escrituras. Ele usava a Bíblia como um espelho para mostrar o contraste entre o que a igreja fazia e o que a palavra de Deus realmente ensinava. O que ele pregava era pureza e verdade. É claro que uma mensagem tão forte assim não ia passar despercebida.
Roma ficou sabendo desse pregador popular de Praga e a resposta foi imediata e bem ameaçadora. Hus foi convocado a se explicar. Obedecer significava uma morte quase certa. Para calar o Hus, o Papa usou uma das suas armas mais terríveis, o interdito. Pensa no terror. As igrejas da cidade inteira foram fechadas, casamentos cancelados, os mortos não podiam ser enterrados em solo sagrado. Era uma guerra psicológica, basicamente fechando as portas do céu para toda uma população. Para se proteger, Hus conseguiu não uma, mas 2 garantias de segurança. Um salvo-conduto do próprio rei dele e outro do imperador Sigismundo, que era, na época, a maior autoridade política da Europa. Ele foi para Constança acreditando na palavra desses homens, esperando ter a chance de finalmente defender a sua fé diante de todos. Mas a traição foi imediata, foi cruel. As promessas, os documentos assinados não valeram absolutamente nada. Por ordem direta do Papa e dos cardeais, Jan Hus foi preso e jogado numa masmorra horrível na beira do rio Reno. Foi um ato de má-fé inacreditável. A gente vê o fruto terrível da união entre a Igreja e o poder do Estado. A desculpa para quebrar a palavra, para violar um juramento solene, foi um princípio da Igreja que dizia que promessas feitas a hereges não precisavam ser cumpridas. É um poder que se coloca acima da própria lei de Deus, que manda a gente ser justo e verdadeiro. Fica aqui um alerta para todas as épocas. Exatamente, Bruno. E mesmo doente, enfraquecido por aquele confinamento desumano, o espírito de Hus continuou firme. Ele não se preparava para enfrentar seus acusadores com raiva, mas com uma paz que só podia vir da sua confiança em Deus e na sua palavra. E no meio daquela escuridão toda, ele teve um sonho muito significativo. Ele sonhou que via o Papa e os bispos apagando as pinturas de Cristo que ele tinha feito na capela dele lá em Praga. No começo ele ficou muito triste, vendo a imagem da verdade sendo destruída. Mas o sonho não parou aí. Logo depois de ver as imagens sendo apagadas, ele viu uma multidão de outros pintores restaurando os quadros com cores ainda mais vivas e em maior número. Hus acordou com uma paz enorme, entendendo a mensagem profética. Podiam matar o mensageiro, mas a mensagem eles nunca destruiriam. A verdade de Cristo seria anunciada por muitos outros depois dele. Que certeza maravilhosa, hein? E no julgamento teve um momento de altíssima tensão. Quando pressionaram ele para negar tudo que pregava, Hus olhou firme nos olhos do imperador Sigismundo e lembrou a ele, na frente de todo mundo, do salvo-conduto que tinha sido prometido. A história conta que o rosto do imperador ficou vermelho de vergonha. O que veio depois foi um verdadeiro teatro de humilhação. Vestiram ele com as roupas de sacerdote só para arrancar uma por uma, amaldiçoando-o a cada peça retirada. Colocaram na cabeça dele uma coroa de papel com demônios desenhados e a palavra arquiérege. Mas a resposta de Hus foi de uma nobreza incrível. Hus aguentou tudo com uma calma impressionante, transformando aquela coroa de vergonha numa coroa de honra. Ele disse: "Com grande alegria usarei esta coroa de vergonha por amor a ti, ó Jesus, que por mim usaste uma coroa de espinhos." E na fogueira deram a ele uma última chance de salvar a própria vida, se ele se retratasse. As palavras finais dele são um testemunho eterno da sua fidelidade à consciência e à palavra de Deus. Ele preferiu morrer a negar a verdade que tinha encontrado. Ele começou a cantar um hino e a voz dele só foi calada pelo fogo. Enquanto isso, o amigo discípulo dele, Jerônimo, que correu para Constança para tentar ajudar, também foi preso. Depois de meses de tortura numa masmorra horrível, fraco, sozinho, a força de Jerônimo acabou e ele concordou em se retratar. Mas a história não acaba assim. Na solidão daquela cela, o remorso começou a consumi-lo. Ele pensava na coragem de Hus e na sua própria fraqueza. E aí, ele tomou uma decisão. Ele não ia morrer como um traidor. Ele exigiu ser ouvido de novo. E o que ele disse na frente do mesmo conselho foi de arrepiar. Ele retirou o que tinha dito, defendeu a inocência de Hus e se condenou pela própria fraqueza. Com toda a consciência, ele escolheu o mesmo destino do seu mestre, a fogueira. Os executores deles achavam que queimando os corpos, eles queimariam também as ideias. Foi um dos maiores erros de cálculo da história. A morte deles não foi um fim, de jeito nenhum. Foi um começo. Para garantir que não sobrasse nenhum vestígio dos reformadores, que nenhum túmulo virasse um lugar de homenagem, as cinzas deles foram cuidadosamente recolhidas e jogadas num dos maiores rios da Europa.
Roma achou que com a morte de Hus o problema estava resolvido. Que erro gigantesco. A execução do herói nacional não apagou a chama. Pelo contrário, acendeu um incêndio de revolta que tomou conta de toda a Boêmia. O sangue daquele mártir foi a semente de um novo movimento. E a resposta do sistema daquela união igreja-estado foi a força bruta. O Papa e o Imperador se juntaram para esmagar os hussitas. E não foi pouco não. Lançaram 5 cruzadas gigantescas, reunindo os exércitos das nações mais poderosas da Europa para invadir a Boêmia e acabar com aqueles que ousavam seguir a Bíblia. E o resultado, André, é uma das coisas mais impressionantes da história. Todas as 5 invasões foram derrotadas. Uma nação pequena, liderada por generais geniais como o cego Jan Žižka, conseguiu repelir os exércitos mais poderosos do mundo. O sacrifício de Hus e Jerônimo não foi em vão, de jeito nenhum. Eles provaram que ideias, quando são baseadas na consciência e na verdade, são mais fortes que impérios e exércitos. Para nós que cremos, isso mostra claramente o poder de Deus protegendo o seu povo. É como diz a Bíblia em 2 Coríntios 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. A saga de Hus e Jerônimo lembra a gente que a luta pela liberdade de pensar e de ter fé muitas vezes exige um sacrifício enorme. A coragem dele de defender a consciência e a autoridade da Bíblia acima de tudo ecoou por séculos e preparou o caminho para a reforma protestante. E a lição sobre os perigos da união entre igreja e Estado é mais atual do que nunca. É um alerta para a igreja hoje. Nunca, jamais se arrisque a dar um passo na direção de se unir com o erro ou com o poder político. O resultado é sempre a perseguição e o abandono da verdade da Bíblia. A importância de tomarmos uma decisão pessoal por Cristo e de basearmos nossa fé no estudo cuidadoso da Bíblia. E a gente termina com as próprias palavras proféticas de Hus. A verdade pode ser atacada, mas ela nunca será destruída. Deus sempre vai levantar pessoas para proclamá-la. Muito obrigado, foi um estudo muito forte. E a todos que nos acompanharam até aqui, não percam o nosso próximo capítulo aqui no canal Nisto Cremos. E fica o incentivo final, mergulhem no estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Ali, Deus revela os segredos para a gente entender o nosso tempo e o futuro glorioso que Ele preparou para os seus filhos. Que Deus abençoe a todos.